Muito bem, queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o terceiro dia do nosso tríduo e eu gostaria hoje de refletir com vocês sobre uma frase que a gente encontra em Hebreus. Tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, nós somos a paróquia Cristo Sacerdote. Vamos perguntar um pouquinho por que sacerdote, né? E afinal de contas, de onde vem esse sacerdócio, né? E aí tem algumas coisas interessantes, e aí a gente vai refletindo um pouquinho e vamos meditando sobre essas coisas interessantes que tem sobre o sacerdócio. Bom, quando a gente fala sacerdócio, né? Sacerdócio. Quando você fala rei, é fácil de explicar que Jesus é rei, porque ele é da descendência de Davi. Então, é fácil explicar que ele é da descendência de Davi, que da descendência de Davi viria o Messias. Então, é muito fácil, e um judeu até é capaz de entender isso, né? Por causa da descendência, a descendência. Bom, por que sacerdote? Essa é a pergunta, né? Porque os sacerdotes eram da tribo de Levi. De Levi. Né? E então todo sacerdote vinha dessa tribo, da descendência dessa tribo. Então é difícil você dizer para um judeu que ele é sacerdote. Porque os sacerdotes têm a linhagem de Levi. E Jesus não é da tribo de Levi, Jesus é da tribo de Judá, do rei Davi, e não de Levi. Bom, mas aonde é que Hebreus diz, tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? E o Salmo 109 também diz, né? Tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nós já conversamos sobre isso aqui. Melquisedeque, né, era um rei e sacerdote, mais antigo que a turma de Levi, bem mais antigo que a turma de Levi, e que está lá no Gênesis. Né? E esse sacerdote, ele não tinha descendência, ele não tinha descendentes. Ele não tinha descendente? Não fala que ele tinha pai, não fala que era o pai dele. Na Bíblia, no Antigo Testamento, para você explicar quem era alguém, tinha que explicar a descendência do sujeito. Mas esse não tem descendência. Né? Não fala do pai, não fala da mãe, não fala de ninguém. É uma figura misteriosa. Misteriosa. Então, o autor sagrado, ele nos mostra que o sacerdócio de Jesus é um sacerdócio que está acima do sacerdócio da tribo de Levi. Né? E ele é um sacerdócio misterioso. Então, aquela figura, né? Aquela figura é uma figura misteriosa. E a de Jesus também. Aquela figura de Melquisedeque é uma figura misteriosa. Né? E Jesus, a descendência de Jesus, né? Nós sabemos por conta de Maria. E que a descendência dele é de Davi, mas é uma figura misteriosa. O seu sacerdócio, então, remete, ou vem, ou o autor sagrado mostra que a ligação de Jesus está lá, em Melquisedeque. E aí, se a gente se recorda de Melquisedeque, Melquisedeque era o rei de Salém. Jerusalém não era nem Jerusalém, era Salém. E ele era o rei e sacerdote. E lá Abraão teve uma batalha, né? Uma batalha, por conta do seu sobrinho, que foi no conflito lá, foi levado. E Abraão, então, foi atrás, recuperou o sobrinho, ganhou a batalha, e quando ele chegou em Salém, o Melquisedeque deu a ele pão e vinho. Primeira coisa que Melquisedeque faz, pão e vinho. Vocês vejam, essa figura misteriosa oferece a Abraão pão e vinho. Depois, essa figura misteriosa
abençoa Abraão. Abençoa Abraão. E Abraão reconhece o sacerdócio de Melquisedeque, lhe dá o dízimo. Então, reconhece o sacerdócio de Melquisedeque. Então, Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ainda no livro dos Hebreus, tem uma passagem que diz que Jesus é o sumo e eterno sacerdote. Sumo e eterno sacerdote. Como eu já disse para vocês, quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes eram os descendentes de Levi. Eles eram os sacerdotes. Então, era eles que cuidavam desde quando Moisés recebeu as tábuas da lei. Né? Levi era neto de Abraão. Né? Então, essa linhagem, né? Essa linhagem, ela foi vindo sempre cuidando do culto, né? Do tabernáculo, do templo, das tábuas da lei, quando ficam no templo, e que o sacerdote entrava lá uma vez no ano para o sacrifício. Quem era o sacerdote que entrava lá? Da turma de Levi. Então, morria um, entrava outro, morria um, entrava outro, morria um, entrava outro, morria um, entrava outro, morria um, entrava outro. Não são eternos, não. Entrava uma vez lá no templo e ofereciam sacrifícios por si e pelos seus, porque eles mesmos não podiam, pecadores, né? Pecadores, ofereciam sacrifício por si e pelos seus. Jesus é o sumo e eterno sacerdote, que ele entrou uma vez. Como é que ele entrou? Na cruz, no sacrifício. No sacrifício. Por quê? Por causa dos nossos pecados. Por causa dos nossos pecados. Então, ele entra de uma vez por todas, né? E ele é o eterno sacerdote. O eterno sacerdote. Desculpa o que eu vou falar aqui. E vou insistir nisso. Quando a gente fala que Jesus é o eterno sacerdote, eu vou dizer aqui, eu vou além. Ele é o único. O único sacerdote. Bom, por que, né? Que ele é o único. Ele, antes da cruz, ele pega o pão e o vinho, como Melquisedeque, o pão e o vinho. Oferece ao Pai e entrega aos seus discípulos, né, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Façam isto em minha memória. Então, nós estamos fazendo aqui a memória de Cristo. Atualizando. Então, nós não estamos lá no passado. Nós não estamos lá no passado. Nós estamos atualizando hoje. Hoje. Não? Nós não, né? Jesus que está atualizando hoje aquilo que aconteceu lá. Ele atualiza. Né? Porque ele que falou: façam isso em memória de mim. Nós viemos aqui para celebrar a memória de Cristo, não por causa de outra coisa. Né? Por isso que nós estamos aqui, por causa de Cristo. A sua memória, nós viemos em sua memória. Nós saímos da nossa casa para vir aqui por causa de Jesus, para celebrar a sua memória, para estar com Ele, escutar a sua palavra, comer do seu corpo e beber do seu sangue, no pão e no vinho, segundo Melquisedeque, no pão e no vinho. Então a gente veio para estar com Jesus, porque quando ele, o sacerdote, celebra, porque é ele quem celebra. Eu não estou morto. Quem morreu foi ele. Quem se entregou foi ele. Né? Foi ele que se entregou. Então, ele é aquele que celebra, é ele quem é o ofertante. E ele é a oferta. É ele quem é o ofertante. Ele é o sacerdote e ele é a oferta. Ele é a oferta. Então, quando a gente vem para celebrar
a gente vem celebrar com Jesus. Com Jesus. Até porque se não fosse com Jesus, com certeza, a gente não estaria aqui. A gente estaria em qualquer outro canto. Eu vim aqui por causa de Jesus. E vocês também vieram aqui por causa de Jesus. Por causa de Jesus. E aí, hoje diz o Evangelho, que o homem prudente é aquele que ouve a palavra e põe em prática. Bom, põe em prática, como é que eu vou pôr alguma coisa em prática se eu não escuto? Como é que eu vou fazer uma coisa que eu não escutei? Como é que eu vou executar alguma coisa se eu não sei o que é? Então, para eu executar qualquer coisa, eu preciso, diz a palavra, é preciso ouvir. Ouvir. Então, a primeira coisa que eu faço, a primeira é ouvir. Ouvir. O homem diz que o homem prudente é aquele que ouve e põe em prática. É como um homem que constrói a casa sobre a rocha. Vem as enchentes, as tempestades, mas não derruba a casa, porque a casa está construída sobre a rocha. Ouve. Bom, se eu tenho que executar alguma coisa, eu preciso saber o que é que eu vou executar. O que vou executar? Eu preciso ouvir Jesus. Então, ele é o sacerdote que proclama. Aliás, por isso que a gente sempre fala que aqui o que importa numa missa é a palavra, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. O resto é enfeite, gente. O resto é enfeite. Enfeite. A palavra e a Eucaristia. Isso é o mais importante. Porque o enfeite não vai nos salvar. Né? Eu vou entrar com um enfeite na cabeça lá no céu, né? Vou entrar. Cheguei, eu estou com enfeite aqui. Que daí que você está com enfeite? Você ouviu a palavra? Guardou a palavra? Viveu a palavra? Então, como é que eu encontro o sacerdote? Eu encontro o sacerdote na palavra, Cristo sacerdote. Na palavra, porque é Ele quem fala a palavra. A palavra não é minha. Não fui eu que falei que é preciso construir a casa sobre a rocha. Não fui eu. Foi Ele. A palavra é dele. É Ele quem proclama a palavra. E a Eucaristia, não fui eu que entreguei o meu corpo e o meu sangue. Quem entregou o corpo e o sangue é Ele. Na teologia diz assim que o padre, ele celebra in persona Christi. In persona Christi. Na pessoa de Cristo. Então quem celebra é Cristo. E o padre? Na pessoa de Cristo. Porque quem se entregou na cruz foi o sacerdote Jesus. Eu gostava que o Dom Albano dizia, o Padre Jesus. O Padre Jesus. Ele é o Padre. O Padre Jesus. O Padre Jesus. E nós, no sacerdócio dele. Claro, porque seria muito estranho. Aliás, é o que eu já vim aqui falando durante a homilia. Se a gente viesse aqui, na casa de Deus, por causa de um padre. Então, ou, se eu tivesse atrás de algum padre, olha o que eu vou dizer a vocês. Se a gente anda atrás de padre, agora, se a gente anda atrás de Jesus, aí a gente pode ir com toda a segurança do mundo. Né? Então, aí a gente não fica esperando agrado ou agradar. Não espera nada disso. A gente só espera em Cristo Jesus.
E aqui, nós, da paróquia Cristo Sacerdote, esse sacerdócio de Cristo, é isso que nos move, o sacerdócio de Cristo, e não nenhum outro sacerdócio, com todo respeito a todos os sacerdotes da terra. Hoje eu falei, eu não vou falar sobre os sacerdotes e nem sobre o batismo, a tria múnera do batismo, sacerdotes, profetas e reis. Não! Vou falar do sacerdote Jesus Cristo. Ele é o sacerdote. E os outros, se quiserem, chegar na barriga, na barriga, siga o Cristo sacerdote. E aí termino com uma pergunta. Qual é o tempo que eu dou para esse sacerdote? Cristo Jesus. Não é para o Padre Luciano, não é para o Padre Lucas, não é para o Padre Alexandre. Qual é o tempo que eu dou para esse sacerdote, Cristo Jesus? E mais, qual a qualidade desse tempo? Porque o tempo, eu dou o meu tempo. E qual é a qualidade desse tempo? Qual é a qualidade desse tempo? Né? Então, até que ponto eu me entrego para esse sacerdote Jesus Cristo? Esse Padre, esse padrão Jesus Cristo. Amém?